Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Como Vender Dia das Mães e Festa Junina ao mesmo tempo. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou a criadora, mentora do Ateliê Divino Arranjo. Nós estamos aqui desde 2012, quando tudo ainda era mato, e provavelmente tudo que você conhece de mesa posta nasceu da Divino Arranjo. Sim, nós somos uma das primeiras empresas que veio popularizar a prática da mesa posta e a mesa posta como negócio para mulheres que precisam, querem ter não só uma renda extra ou até mais, sem precisar sair de casa. Sim, essa também foi a minha história. Eu transicionei de carreira, quis trabalhar de casa, era uma pessoa que trabalhava só dentro de hospital, de UTI, e em um determinado momento eu quis que realmente a ideia de poder, por exemplo, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e não precisar deixar de ter meu próprio dinheiro, fosse algo que eu pudesse adquirir através de alguma coisa. E essa alguma coisa, lá em 2012, veio a se concretizar através da mesa posta, né? Então, você que está aqui, que é uma pessoa que está se aposentando, que é uma pessoa que está querendo uma transição de carreira, não aguenta mais trabalhar com aquilo que você já fazia antes, que outrora foi para você uma bênção, mas agora está sendo um peso. Para você que é mãe, esposa, dona de casa e que depende do marido e quer, deixar de depender financeiramente dele, poder investir em você, poder fazer o seu dinheiro, poder fazer a sua unha, o seu cabelo, poder ter orgulho de você fazendo algo com as suas próprias mãos, negociando, mas sem abrir mão de ser a mãe, a esposa, porque sim, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos é importante para você. Você está no lugar certo, porque não existe negócio melhor no mundo do que para uma mulher que não quer trabalhar fora de casa, trabalhar com mesa posta. Mesa posta é uma excelente oportunidade para você trazer para sua vida pessoal uma transformação de autoestima, de aprendizado novo, de prazer em fazer algo que é terapêutico, sim, fazer roupas de mesa, sentar numa máquina, escolher tecido, fazer as composições é ultra, terapêutico. Ter o prazer de ter as pessoas olhando para você e dizendo: uau, foi você que fez isso, que maravilhoso, que lindo, obrigado. Isso é impagável. Então a mesa posta, ela começa na vida de uma mulher por uma transformação interna. E ela passa a ser desejo de negócio quando você começa a entender que quando você leva isso para a vida das outras mulheres, você está fazendo com que outras mulheres vivam essa transformação que você está vivendo. E sim, é possível viver disso, é possível cobrar por isso, afinal de contas você acaba se desenvolvendo, investindo em você. E é possível as duas coisas, você trabalhar com algo que você ama e fazer não só uma renda extra, mas sim até uma renda permanente, uma renda da família, né? Hoje nós temos alunas aqui, não vou nem falar de mim, porque eu já sou coisa antiga, né? Todo mundo já sabe que eu vivo da mesa posta, mas eu tenho alunas aqui que tiveram toda essa transição e que hoje tem a mesa posta como negócio da família, marido é sócio, pessoas da família estão envolvidas, com faturamentos inclusive acima de 30, 40 mil reais por mês. Eu sei que para muita gente parece loucura, eu sei que tem muita gente que tá ralando aí para vender R$1.000, R$2.000, mas acredite, não só é possível, como você também pode. Eu não vou falar para você que você vai vender 10 mil no dia seguinte, não é isso. É uma construção, mas se você nunca começar, você também nunca vai saber aonde você vai chegar. E é com toda essa bagagem que eu venho falar para você. Hoje é dia de você aprender. E hoje eu vou falar para você a respeito de como é que você vende, roupa de mesa de Dia das Mães, e juntando o Dia das Mães você já tá ali impulsionando as vendas da festa junina, tá? Então, talvez você tenha assistido, talvez não. Eu dei uma aula VIP
de... O que é uma aula VIP? É uma aula fechada, onde eu mostrei uma coleção do Dia das Mães que eu criei com o objetivo de, dentro dessa aula, entregar tudo aquilo que foi criado, inclusive as fotos, fornecedores e as estratégias de venda para quem tivesse presente. É um kit ultra coordenado, são dois, né, que eu criei. Eu criei 2 kits ultra coordenados, ou seja, são combinações perfeitas, matadoras. O que é uma combinação matadora? É aquela combinação que a pessoa bate o olho e ela já fica impactada, junto com uma história ultra emocionante. Então, dentro dessa aula VIP, eu mostrei e ensinei o passo a passo de tudo aquilo que foi mostrado. Um dos kits, tá? Um dos kits foi esse aqui. Hoje eu não vou mostrar os dois, eu vou mostrar um, tá? Um dos kits foi esse aqui, ó. Aqui. Eu fiz uma aula VIP, uma aula fechada. Depois eu dei uma aula aberta, né? Não com toda a técnica, mas contando pelo menos uma parte dessa história. E um dos kits da coleção Memórias do Dia das Mães, porque esse é o tema da coleção, é esse que é o passarinho, tá? E eu não vou entrar em detalhes, tem uma aula gratuita dessa coleção do Dia das Mães já disponível no YouTube. Se você quiser, você assiste. E se você quiser a aula completa, tem a aula VIP, Dia das Mães, é só você solicitar, tá bom? E nessa aula VIP eu mostrei como é que eu criei essa coleção, como é que eu coordenei, qual é a história que eu criei, o fundo musical e as estratégias para que você pudesse fazer todas as vendas ainda até antes de finalizar toda a sua produção, ok? Um deles, tá? Que é o caso aqui, é esse xadrez. E ele não é xadrez à toa. Por que que uma das roupas de mesa da coleção do Dia das Mães é xadrez? Ela é xadrez justamente para que nós pudéssemos aproveitá-la para engajar as vendas da nossa festa junina. Não significa que a sua coleção de festa junina vai ser única e exclusivamente baseada neste tecido, não é isso. Mas significa que a partir de uma peça de roupa de mesa da sua coleção Dia das Mães, a pessoa que vai comprar pode ser incitada a fechar com você, porque pelo menos uma das peças vai ajudá-la na festa junina. Ela pode usar isso na festa junina. Então, quando você vai criar uma coleção, e essa coleção tem uma outra data muito próxima, você precisa pensar em pelo menos uma opção para que ela consiga usar tanto numa data quanto na outra. Então, dentro da coleção toda do Dia das Mães, uma delas, a opção do tecido foi xadrez, mas não foi um xadrez convencional, foi o xadrez do passarinho. Então, quando tem o xadrez do passarinho e tem a história, você consegue conectar com 2 datas, ok? Com 2 momentos. E aqui você poderia usar, né, para a festa junina, com um guardanapo já em tom mais forte. Aqui nós usamos com um guardanapo liso, nesse tom verde granito, que é muito mais propício para o Dia das Mães, tá? Na verdade, é esse mesmo. Só que para o Dia das Mães, por exemplo, poderia ser usado um tom mais quente, um vermelho alaranjado, alguma coisa mais assim. Por quê? Porque a festa junina pede. Festa junina pede uma cor mais quente, festa junina pede mais energia. E aí você poderia associar nesse kit, junto com este guardanapo e este porta-guardanapo, um outro kit de guardanapo e porta-guardanapo específico para a festa junina. Ou seja, você vende um kit com 2 jogos de guardanapos, aonde a pessoa vai ter a possibilidade de usar pelo menos em 2 momentos muito especiais. E isso aumenta o seu ticket médio. O que é o ticket médio? Ticket médio é o valor médio das vendas que você faz. Então vamos parar e pensar, se o valor médio das vendas que eu faço está relacionado a um conjunto que tem, um exemplo, americano, um guardanapo e um porta-guardanapo,
Se eu vendo um americano com 2 guardanapos e 2 porta-guardanapos diferentes, eu aumento o meu ticket médio, ou seja, aumenta a entrada de dinheiro no caixa. Então, toda vez que você vai criar uma coleção e tem uma data próxima, uma próxima data festiva, escolha uma das estampas de forma estratégica para que você consiga alavancar vendas, né, que aumentem o seu ticket médio já mirando na outra data, ok? Porque não necessariamente a pessoa que comprou o Dia das Mães de você hoje vai comprar a festa junina na sequência porque acabou de comprar. Só que a pessoa já tá ali, ela já está falando com você. Então, se ela já tá falando com você, talvez ela não compre mais um kit naquele momento, mas ela compra, por exemplo, mais um kit de guardanapo e porta-guardanapo para ter 2 opções através de um único kit. Isso é estratégia de venda. Isso é uma coisa que você precisa treinar na sua mente e no seu dia a dia, é estratégia. E quando você vai fazer a sua roupa de mesa e vai começar a vender, o que você precisa é ter estratégias. Porque sem estratégias, você simplesmente vende mal, vende pouco, fica encalhado, mesmo que a sua roupa de mesa seja lindíssima. Preste atenção. Eu estava conversando com o Marcelo hoje de manhã a respeito disso. Existem profissionais extraordinários no mercado que vendem muito pouco. E existem profissionais ruins, tá? Que vendem muito. Qual que é a diferença de um para o outro? São as estratégias de venda. São as estratégias de venda, tá? Eu não sei se você sabe, eu tenho um curso só de vendas. Só de vendas. 100% de vendas. Ele chama Venda Sem Limites. Se você que está aí do outro lado, que já é meseira, já faz parte do mercado da mesa aposta, já fez curso, não necessariamente comigo, mas com qualquer outra pessoa também, e ainda tem dificuldade em vender, tá te faltando estratégias de venda, tá? E essa visão aqui é uma visão estratégia. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo só para você entender que isso que a gente está falando de roupa de mesa agora se aplica em qualquer nicho, tá? Você conhece o McDonald's? Quem conhece o McDonald's aqui? Quem conhece o McDonald's? E fica aqui que eu vou te mostrar estampas novas, tá? Vou falar de roupa de mesa de festa junina e Dia das Mães juntos e vou trazer uma estampa nova, calma. Quem aqui conhece o McDonald's? O McDonald's, tá? Ele é a rede de fast food, uma das redes mais conhecidas no mundo, ok? O que acontece quando você chega no McDonald's? Você chega lá e você pede só um Big Mac? Você pede só uma batatinha? Você pede só o nuggets? Não. O McDonald's, ele já está condicionado a te oferecer um combo. O que é o combo? O que é o combo para a roupa de mesa? O que é o número 1 na roupa de mesa? Não é? É o hambúrguer, a batatinha e o refrigerante, certo? É um combo. Batatinha, hambúrguer, batatinha e refrigerante. Isso é um combo. Quando você vende separado, você perde dinheiro e perde oportunidade. Quando você oferece o combo por um valor melhor, a pessoa tende a querer comprar o combo. Então, vai lá no McDonald's e tenta comprar só a batatinha. Você vê como é cara. Só o refrigerante é caro. Só o lanche caro. Agora, o combo, às vezes, fica mais ou menos o valor de uma das coisas. Isso é estratégia para você levar o combo. Só que não é só isso. A hora que você... né? Então tá, eu quero o número 1. Eu quero o número 1. O que é o número 1? Big Mac, refrigerante médio, batata média, certo? Quero o número 1. Eu quero o número 1. O que o atendente fala pra você? Você quer, por mais... Tá, eu vou falar um número qualquer aqui. Por mais R$3... Você quer refrigerante grande, batata grande? Gente, a diferença é tão pequena que mesmo que você não vá beber o refrigerante, não vai comer a batata,
você aceita. Então, quando você vai vender o seu combo, você precisa entender que você precisa ter acessórios que por mais um X, essa pessoa vai levar mais alguma coisa. E esse X, esse valor, ele precisa estar embutido no preço, tá? E não é só isso. Quando você aceita uma batata maior e um refrigerante maior, mesmo sabendo que você não vai comer tudo, não vai beber tudo, ele não para por aí. Ele fala assim, ó, mais R$1, vai uma casquinha por mais R$1? Você consegue entender como ele vai empilhando produtos por mais um tantinho, isso aumenta, isso assim, ó, no conjunto da obra, aumenta muito o ticket médio de compra das pessoas. E você precisa previsibilizar isso no seu negócio. Olha, por mais X, você leva mais um conjunto de guardanapo com porta-guardanapo. Você vai ter 2 opções. E não interessa se a pessoa vai usar ou não vai usar, isso não é problema seu. Mas o que você pode fazer é, olha, você pode usar isso em tal situação, em tal situação. Imagina você tá levando um combo e olha quantas possibilidades. Por que você tem que fazer isso? Porque você não sabe quando é que essa pessoa vai voltar para comprar de você. Então, o cliente está ali na hora. Ou você fecha com ele na hora da melhor forma possível e aumenta o seu ticket médio o máximo que você puder. Ou talvez esse cliente demore muito para voltar, se é que ele vai voltar um dia. O custo para você trazer um cliente é alto. Você tem que postar todo dia, você tem que fazer anúncio patrocinado, você tem que fazer vídeo, você tem que fazer live. O custo para que esse cliente dê atenção para você é alto. Então não faz sentido você não criar estratégia para vender o máximo possível para esse cliente naquele momento. E óbvio que a gente tem estratégia para trazer esse cliente de volta e até para fidelizar, que não é o caso aqui, tá bom? Não vou falar disso. Mas olha só, quem aqui entendeu que tá perdendo venda porque não tá sabendo usar estratégias para vender? Quem aqui entendeu que, puxa vida, nunca tinha pensado nisso? Isso aí realmente pode mudar meu jogo. A amiga tá perguntando se colocar guardanapo vermelho dá pra usar no Dia dos Namorados. Na minha opinião, amiga, de jeito nenhum, tá? Que Dia dos Namorados tem xadrez na mesa? Só se for o Dia dos Namorados do Tiririca, né? Então, assim, eu tô te dando uma opinião sincera. Nem tudo serve pra todos. Você precisa... É aí que entra não só a combinação perfeita, que é a combinação entre cores, mas a sua expertise. Concorda? Então, precisa ter esse feeling de entender o que serve para qual situação, né? Já vai ter gente que vai comprar? Vai ter a tia Marta, que tem 50 anos, que vai comprar um kit desse para fazer Dia dos Namorados, porque a tia Marta tem 50 anos, mora no interior. Mas isso não é convencional para casal jovem, concorda? Cadê a paixão aqui? Cadê a paixão? Bateu asas e voou, né? Nem a cor ajuda, né? Então, eu não tô sendo agressiva de jeito nenhum e nem tampouco quero ser a rainha da verdade. Mas quando você lida com as pessoas, você precisa interpretar os momentos, tá? Você concorda? E a combinação de estampas nas datas temáticas? Pois é exatamente isso que a gente está falando. De combinações de estampas para datas temáticas. E estamos falando de Dia das Mães e festa junina. Entendeu? Captou? Então agora vamos continuar. Então esse aqui, ó. Esse aqui foi falando do Dia das Mães, ok? E aí eu falei pra você que eu tenho uma outra opção para o Dia das Mães junto com festa junina. E essa sim, você pode fazer um link para o Dia dos Namorados. Essa sim. E você vai ver de cara por quê, tá bom? Presta atenção. O que representa Dia das Mães? Antigamente fazia-se muito disso. No Dia das Mães você ia dar flores para sua mãe, rosas para suas mães, não é verdade? Antigamente tinha uma cultura de rosa vermelha. Tinha ou não tinha? Tá?
Você sabe? Tinha uma cultura de rosas vermelhas, né? Hoje em dia não tá mais assim, mas existiu. Então, olha essa estampa, tá? E aí, o que você vai fazer com essa estampa aí é outra aula, tá? Porque hoje é só pra mostrar a combinação perfeita. Olha essa estampa. Vê se uma estampa dessa não representa, de repente, um Dia das Mães. É ou não é linda? Ó, pro Dia das Mães, tá? Olha que vai de um suplá, uma capa de suplá com essa estampa. É ou não é maravilhosa? Tá? Presta atenção. Peraí, gente, que eu tô com um gato perturbado aqui. Filho, passa logo. Passa. Vocês viram? Gente, era ele que tava gritando, tá? Sai. Chispa pra lá. Então, imagina isso aqui, ó, como uma capa de suplá em cima de um americano desse, ó. Ó, olha só. Em cima de um americano. Olha que lindo. Isso aqui não tem cara de Dia das Mães, gente? Tem ou não tem? Essa é sarja, ó. Essa é sarja. Essa aqui é tricoline, tá? Ó, ó, ó. Dia das Mães. Hein? Tem ou não tem cara de Dia das Mães isso aqui? Olha o tamanho do combo. Chiquíssimo, não é? Não é? Ó, capa de suplá. Americano, tá? Esse americano aqui é uma sarja semi-impermeável. Guardanapo, porta-guardanapo, ok? Lindíssimo. Dia das Mães, certo? Ok. Então, nós estamos falando do Dia das Mães. Dá pra ser Dia dos Namorados? Se dá. Só que aqui nós teríamos que usar um guardanapo vermelho. Se você usar um guardanapo vermelho aqui, com um porta-guardanapo, que eu não tô com guardanapo vermelho, com esse porta-guardanapo aqui, ó, um guardanapo vermelho com essa flor, vai ficar maravilhoso. Mas, se você tá me assistindo, traz um guardanapo vermelho pra mim, pra eu fazer um combo aqui, porque eu não peguei, tá? Dá, esse aqui dá. Só que preste atenção. Esse com esse já não é legal para Dia dos Namorados. Depois eu falo por quê. Esse aqui fica legal para Dia das Mães. Agora, como fazer isso virar festa junina? Como que você faz isso virar festa junina? Você faz assim, ó. Te mostrar, tá? Como é que isso vira festa junina? Uma festa junina muito chique, tá? Peraí. Deixa eu abrir aqui, ó. Como é que isso vira festa junina? Vira assim. Põe aqui. Tá? Uma estampa xadrez para americano. Não precisa ser esse xadrez, era o que eu tinha na mão. Um floral por cima. Guardanapo liso. Flor vermelha. Ó. Tem esse guardanapo. Deixa eu ver se esse guardanapo fica bom. Ó. Fica maravilhoso. Ah, mas eu achei over demais. Amiga, é festa junina. É excesso. Só que pode ser um excesso com beleza, né? Tá bom? Então, você tá vendo como dá pra vender um kit completo com mais 2 ou 3 opcionais que vão aumentar bastante o seu ticket médio, o valor da sua venda. E você vai aproveitar que esse cliente já está na mão e vender para ele quase que dobrado, sem que ele perceba, né, que você está usando uma estratégia de venda nele, mas saindo com a sensação que está levando muito mais do que está pagando. Conseguiu entender? Ok? Ó, o Marcelo trouxe aqui para mim guardanapo vermelho, tá? Ó, olha com esse tipo de porta-guardanapo. Só Dia dos Namorados. Só Dia dos Namorados. Capa de suplá, guardanapo, porta-guardanapo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ó.
teria que ser um mais claro, tá? Esse aqui não ficou muito bom. Vamos ficar com esse. Dia dos Namorados. Americano atrás. Xadrez. Festa junina. Conseguiu entender? O mesmo kit. Dia das Mães. O mesmo kit, você entendeu? Você acrescenta 2 americanos diferentes, 2 guardanapos diferentes, 2 porta-guardanapos diferentes. Capa de suplá, kit inicial é o mesmo. Muita perfeição, muitas opções. Dá pra fazer, ok? Presta atenção. Tem muita gente aqui que tem bom gosto, sabe costurar, mas não consegue entender como é que você cria as oportunidades para o seu cliente comprar. É impossível que quando você ofereça isso da forma correta para o seu cliente, ele não abrace, tá? Porque é muita vantagem para um custo muito baixo. E é sobre vendas que eu falo constantemente. Eu não ensino somente a criar as composições que são maravilhosas, mas eu também te ensino a pensar, a criar, a previsibilizar. Acho que eu falei certo, né? E a vender de forma estratégica, tá? Ah, Valesca, mas nem todo mundo compra assim. Pois é, nem todo mundo compra assim. Mas se você souber criar as estratégias e falar para todo mundo, uma porcentagem dessas pessoas vai comprar. E é melhor vender para 10, 20% dessas pessoas que ouviram e compraram do que não vender para ninguém. Consegue entender? Então tem gente que pensa que porque levou um não, ninguém vai querer. E sim, as pessoas vão querer. Você só precisa saber oferecer. E para saber oferecer, precisa criar direito. Não só as estampas e as combinações, mas as conexões e as histórias, tá? A amiga tá perguntando, e como precificar o combo? Ó, isso eu já dei numa aula VIP do Dia das Mães, se você quiser. Eu dei na aula VIP do Dia das Mães, dei na aula VIP do Dia da Páscoa, tá? É uma aula mais profunda, não consigo te dar aqui. E se você quiser aprender a precificar, faz uma dessas aulas VIPs que eu tenho disponível que você vai aprender, tá? Um porta-guardanapo bege com guardanapo vermelho fica bom? Tudo é teste, né? Então, quando você estiver aí, você precisa testar. Tudo, ó, você lembra de uma coisa que as pessoas falavam antigamente? O papel aceita tudo? Quem é da época que ouvia isso? Ah, o papel aceita tudo. A combinação, gente, ela pode ser perfeita em várias situações, mas daí que aquilo vai realmente ser impactante é outra história. Entende? Então, vamos colocar aqui, ó. A amiga falou de guardanapo, né? Ah, será que o guardanapo claro com não sei o que escuro fica bom? Eu trouxe aqui pra vocês, ó, outras opções de cores, tá? Todas combinam, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Todas combinam, mas será que todas vão dar certo? Vamos fazer o teste? Vamos? Todas combinam, mas será que todas vão dar certo? Ó. Deixa eu pegar todas as opções aqui, ó. Ó. Combina? Mas será que isso combina pro Dia dos Namorados? Não tá assim com aquele aspecto meio tia? Não tá? Tu não acha? Aspecto tia? Tia-avó? Tem esse aqui que é um pouquinho mais escuro. Aí o escuro com o escuro meio que já mata. Tá vendo? E tem um mais escuro ainda. Mata. Então, se fosse pra escolher, de todos, esse aqui. Só que esse aqui, gente, esse conjunto pro Dia dos Namorados, na minha opinião, meio que dá uma matada no negócio. Tem um pouquinho mais claro. Eu usaria para o Dia dos Namorados aqui uma flor. Porta-guardanapo de flor.
A não ser que o seu dia dos namorados seja com o seu marido, você já esteja casado aí há muito tempo, tá? Porque simbolicamente a flor gera mais aquela sensação de êxtase, bem-estar, de paixão, ok? Uma coisa assim, que ficou lindo, tá? Já fica mais sério, mas isso são opiniões, tá? Com esse aqui, ó. Ó. Deixa eu mudar. Vou pôr esse aqui, que esse aqui ficou melhor, ó. Com flor fica melhor. Para o dia dos namorados, ok? Para o dia dos namorados. Dá pra usar um americano todo vermelho por baixo também, que vai ficar lindíssimo. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Com esse, que é o marrom. Aqui tem marrom também. Peraí. Vamos lá. Ó. Não ficou ruim, mas não ficou meio gordo? Ó. Olha esse que é mais clarinho. Então, olha só. Gosto é uma coisa que, obviamente, cada pessoa tem um. Você viu que tudo combina, mas você precisa saber ler o que é que combina com o momento. Então, na minha opinião, é opinião, tá? E é uma opinião baseada não é só no gosto, mas sim na quantidade de vendas que a gente já fez em relação aos anos anteriores. Na minha opinião, a rosa, ela conecta mais com o Dia dos Namorados. A rosa conecta mais com o Dia das Mães também. As mães gostam das flores, tá? Mas se é uma mãe mais convencional, mais contemporânea, de repente, um porta-guardanapo de nó turco caia melhor, tá? Porta-guardanapo de nó turco para o Dia dos Namorados. Vai bem? Depende da roupa de mesa, sim. Mas o que é que você quer nessa roupa de mesa? Você quer que as pessoas se sintam apaixonadas? Você quer uma sensação de mais um negócio mais chique? Depende do que você quer que a pessoa sinta. Então, a tua coleção, ela precisa comunicar o que é que você quer que as pessoas sintam. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu criei a coleção do Dia das Mães, que chama-se Memórias, eu usei... Deixa eu ver aqui. Eu usei assim. Por que eu usei assim? Porque eu queria que fosse clean, leve, porque nós estamos falando de memórias do passado. E muitas memórias do passado, elas podem ser pesadas, podem nos fazer querer chorar, podem nos fazer querer, gera sentimentos nostálgicos. Então, se já tá gerando sentimento nostálgico, você tem que abaixar, esfriar um pouco naquilo que você tá vendo. Aquilo que você tá vendo tem que trazer leveza pro teu corpo, pra tua mente. Então, não faria sentido... Tem vermelho aqui, né? Não faria sentido eu trazer o vermelho aqui. Muito embora ficasse lindo. Porque o vermelho corta a sensação de nostalgia que eu queria que as pessoas tivessem. Consegue compreender? Então, fica bom, mas tá dentro do contexto daquilo que você quer que a pessoa sinta? Se não está, não coloque. O que você pode fazer é colocar isso como opcional. Então, você fala pra ela, olha, você pode levar assim, que é maravilhoso, tudo... E pode levar também a outra flor para outro momento. Consegue entender? Aí é aquele papo da batatinha. Ó, por mais R$3 você leva uma batatinha grande e um refrigerante grande. Então, um exemplo, por mais R$10, ó, o porta-guardanapo custa R$20. Mas se você levar junto, ele vai sair para você com 40% de desconto. Vai sair R$14. Um exemplo, R$15, R$16, tá? Você coloca isso como uma oportunidade para a pessoa. Porque combina? Combina. Mas tem a ver com o assunto memórias que eu queria? Não, porque o vermelho ele é energia, ele quebra a nostalgia. E eu tô querendo gerar nas pessoas o quê? Nostalgia. O que eu usei lá? Eu não usei as músicas do Roberto Carlos, né? Não gerei aquela nostalgia. Vai lá ver nos vídeos, as pessoas todas falando, meu Deus, lembrei da minha mãe, nossa, tô chorando aqui, e piriri, pororó. Não foi isso que gerou quando eu contei a história e mostrei a estampa? Se eu ponho o vermelho, eu quebro isso, desconecta.
Mas tá feio? Não. Tá combinando? Sim. Mas tem a ver? Não. Mas eu posso ter isso como um opcional? Pode. E deve, na verdade. Tá? Consegue entender? Ó, quem tá gostando, escreve aqui quem tá gostando. Bom, no meio de tudo isso, se você quiser ter acesso a essas aulas onde eu mostrei a criação das roupas de mesa, desses kits, tá? Onde eu mostrei como é que você precifica, onde eu passei estratégia de venda para você, é só você mandar no meu direct, no Instagram, tá? Escrito Dia das Mães, que eu vou te mandar o link para que você possa fazer essas aulas e possa executar agora ou quando você quiser. Tá? Uma outra coisa, tá? É sobre os tecidos. Porque tem gente falando, onde eu compro esses tecidos? Ó, os tecidos que eu uso são 100% algodão de verdade. 100% algodão de verdade, tá? Por que eu falo 100% de algodão de verdade? Porque tem muito tecido barato sendo vendido como 100% algodão e que não é verdade, ok? Então precisa tomar cuidado porque qualidade importa. E um tecido 100% algodão de verdade nunca vai custar R$14 o metro, tá bom? Então se você que tá aí ouvindo groselhas de outras pessoas dizendo eu tenho uma lista de fornecedores que tem tecido a R$14 o metro e é tricoline e é algodão, não é verdade. Não existe tecido 100% algodão nesse valor. O que existe são tecidos mistos com alturas diferentes, que inclusive não dá para tirar 6 peças desses tecidos, tá? 6 peças de roupa de mesa. E que não são de 100% algodão e que na hora que você lavar e passar a ferro, você vai ver o estrago que vai ser. E se você estiver vendendo esse tipo de tecido, a sua cliente vai ficar passada com você. Precisa tomar cuidado com os engodos que estão sendo vendidos na internet para te empurrar cursos de segunda qualidade, terceira categoria, ok? Eu não vou mentir para você, esses tecidos existem? Existem. Eles estão dentro da minha lista de fornecedores? Estão como categoria C. Como categoria C. Você sabe exatamente quem eles são e para que eles servem. E tem público para comprar roupa de mesa de tecido categoria C. Tá? Existe público. E esse público é um público mais simples. É um público que vai pagar barato. Porém, a qualidade também é aquém. Muito embora você saiba costurar, faça perfeitamente, o tecido não tem qualidade. Ele pode até ter uma estampa bonita a se ver, a se olhar pela internet, mas a hora que você pega no tecido, que você sente o tecido, que você usa o tecido, nitidamente, rapidamente você vê a diferença. E qualidade importa na mesa de qualquer pessoa, ok? Precisa entender isso de cara. Eu uso só tecido de boa qualidade. Esses aqui, gente, todo mundo sabe que eu uso tecidos Fernando Maluhy, certo? Fernando Maluhy é a indústria de tecido de 100% algodão, uma das melhores do Brasil. Só que ela não vende mais varejo, só vende atacado, tá? Só atacado para as lojas. Então, na minha lista de fornecedores tem mais de 20 lojas que vendem tecido Fernando Maluhy com valores adequados, tá? Você não vai encontrar tecido 100% algodão a R$14. Não vai, ponto, tá? O bom não mora na mesma rua do barato. Precisa entender isso. Só que essas lojas que a gente selecionou são lojas que entregam rapidamente, que tem uma qualidade de atendimento extraordinária, que não envia para você tecido enviesado, que você perde 10 centímetros só para acertar. Elas cobram um preço justo, não é o mais barato do mercado, porque o tecido é 100% algodão, gente. E você ainda tem desconto com cupom de aluna, tá? Uma dessas lojas, porque são várias, uma dessas lojas, e é a que me enviou esse tecido aqui, esse e esses dois aqui, ó, é a Mais Amor Tecido, tá?
Então, a Mais Amor Tecido é uma das lojas, das mais de 25 lojas que a gente tem lá cadastradas, ok? Então, se você quiser, você pode entrar lá na Mais Amor Tecido e entrar lá e ver. Porque tem esse aqui, inclusive, gente, ele é 3D. Parece... Gente, vocês não têm noção como esse tecido é lindo. Ó, eu tenho em verde também. Eu trouxe o verde, gente, pra fazer assim, ó. Ó. Olha como dá com o verde também, né? É lógico que fica uma outra proposta, né? Tá? Ele é 3D. Minha sogra sentou e falou, nossa, parece que dá pra... Parece que é alto relevo. Tá? É lindo. A amiga tá falando, eu gosto de tecido de linho. Ó, linho é excelente também, mas ele não é tão fácil de trabalhar. Então, por exemplo, no custo-benefício, o linho é mais caro, mais difícil de trabalhar, tá? E se ele é mais caro e mais difícil de trabalhar, ele vai ser uma peça mais cara para vender, ok? E existe linho 100% algodão e existe linho misto. Precisa tomar cuidado com isso também, tá bom? Então, para todas as linhas de tecido, vai existir os 100% algodão, que são os mais caros. A textura é outra, a qualidade é outra, a estampa é outra, o pós-lavagem dele é outro. E existe os mistos. E dentro dos mistos, existem várias categorias, porque quanto mais poliéster ele tiver na estrutura, mais sintético ele é. E quanto mais sintético ele for, mais barato ele vai ser. Mesmo que ele tenha até uma estampa bonita. E quanto mais poliéster e mais barato ele for, mais ele vai dar problema. Ele vai desbotar mais rápido, ele não aceita calor, ou seja, na hora que você passa ferro, ele engruvinha todo. Ele tem uma sensação ao toque ruim. Quanto mais poliéster, menos ele enxuga. Então, você imagina que você vai comprar um guardanapo de tecido misto, você não consegue enxugar a boca. O objetivo do guardanapo é você trazer algo à boca que enxugue a sua boca minimamente. Você não pode trazer à boca um tecido que não é de algodão, tá? É plástico. Não faz sentido, não enxuga, não tem função. Então precisa tomar cuidado com esses detalhes. Tem gente que faz roupa de mesa, inclusive de Oxford. Eu vi uma moça vendendo roupa de mesa na rede social, uns conjuntos bem bonitos, tá? Com Oxford estampado. E são bonitos mesmo, mas 100% sintético. Imagina você comprar aquele negócio que é bem bonito, barato, mas o guardanapo é tão plástico que não enxuga a sua boca. A roupa de mesa é bonita, mas parece quase um plástico que você põe na mesa. Parece que é a casinha da sua filha, tá? Então, assim, qualidade importa, gente. Tá? Qualidade importa. Então, é lógico, tem cliente para esse tipo de produto? Óbvio que tem. A moça vende bastante. Eu não tô desdenhando do trabalho dela, porque se ela tá lá e tá vendendo bem, é porque tem gente comprando. Mas será que todo mundo que tá comprando sabe o que tá comprando? Essa é a questão. Essa é a questão, tá? Vai pro YouTube. Ó lá, a amiga tá dizendo que tá em Blumenau, a Terra Têxtil. Ó, aqui em São Paulo tem muitos fornecedores excelentes. Eu não conheço fornecedores de outros lugares. Inclusive, eu tô conversando com uma pessoa do Sul, de uma marca nova, que criou um tecido que é um mix. Olha só que legal. É um mix entre tricoline e sarja. Tá? E ela ficou de me mandar a amostra, tudo é uma marca nova, que é o melhor dos mundos, um mix entre tricoline e sarja, não é nem tão grosso nem tão fino, ou seja, dá pra você fazer qualquer coisa, desde guardanapo, capa de suplá, americano, trilhos de mesa, tudo, né? Preciso até entrar em contato com ela de novo para continuar a conversa. E você precisa estar atento ao que tá rolando aí no mercado, ok?
Deixa eu ver as dúvidas aqui, tá? Mais Amor Tecido. Esses daqui eu peguei na Mais Amor Tecido. Eles são da Fernando Maluí. Dentro da nossa lista de fornecedor novo, tem lá vários outros fornecedores excelentes, tá? Mais Amor Tecido dá desconto para nossas alunas. Entre em contato lá e fala que você é aluna, tá? Se você for de verdade. Deixa eu ver aqui. A amiga tá perguntando aqui, ó. E nesse caso, seria bom trazer esse assunto nos stories para cliente ir entendendo? Sim, mas não da forma que eu tô colocando aqui para você. Nós estamos falando de empreendedora para empreendedora. Tô te dando uma aula de negócio. Lá no seu stories, você deve abordar de uma outra forma. Por exemplo, você pode abordar da seguinte forma. Por que usar guardanapo? Por que eu uso guardanapo? E começar daí a história de falar da importância do guardanapo ser de 100% algodão daqui a um tempo. Você cria uma narrativa, porque se a pessoa não entender por que ela usa um guardanapo de tecido ao invés de papel, se o tecido vai ser 100% algodão ou 100% poliéster, para ela é o de menos, porque ela não vai querer. Então, precisa primeiro começar a conscientizar as pessoas da base. E esse tipo de conteúdo são conteúdos que são extremamente importantes. Um conteúdo mais abrangente, né? Que a gente chama de topo de funil, que é um conteúdo para despertar a curiosidade. Então, por que usar guardanapo de tecido é melhor do que papel? Esse é o primeiro ponto. E depois ir trazendo outras camadas de conhecimento para que a pessoa que já entendeu o porquê de guardanapo de tecido ao invés de papel, a partir daí entenda, será que todo guardanapo de tecido é igual? Entendeu? E aí você vai até chegar, por exemplo, nas estampas, na diversidade, em tamanhos e preço, tá? Então não adianta você chegar do nada e falar, gente, ó, o meu guardanapo é de 100% algodão, original, e não sei o que, e o meu acabamento. Porque se a pessoa não entende por que ela vai usar um guardanapo de tecido ao invés de papel, você tá jogando pérolas aos porcos. As pessoas não dão o mínimo valor, tá? Vocês entenderam? Ó, a amiga disse que tá aprendendo muito. Obrigada. Aqui eu mostrei pra vocês tricolines e mostrei pra vocês sarjas, todas 100% algodão, tá? Pode ser uma caixinha de perguntas? Não. Antes de caixinha de pergunta, primeiro você precisa incitar a curiosidade das pessoas. Não adianta você soltar uma caixinha de perguntas do nada, tá? A caixinha de perguntas, ela tá inserida no meio de um contexto. Se você soltar ela do nada, não vai adiantar nada, tá? Então, primeiro você dá um contexto e aí você põe a caixinha de pergunta e fala, e aí, sabendo disso, agora você prefere guardanapo de tecido ou guardanapo de papel, né? E aí você solta uma sequência de caixinhas, falando, você já tem guardanapo de tecido, né? Ou só tem guardanapo de papel? Qual cor de guardanapo de tecido você gostaria de ter, que você acha que combina com as louças que você tem hoje? Aí você solta uma sequência depois de uma explicação que gerou na pessoa uma reflexão, tá? Se você solta só a caixinha de perguntas ou uma enquete, na verdade eu tô falando de enquete, né? Se você solta só uma enquete ou uma caixinha de pergunta aleatória, dificilmente aquilo dá engajamento ao ponto de você... Porque o objetivo dessa construção é você gerar na pessoa um despertar. Puxa, nunca tinha pensado nisso, agora isso tá fazendo sentido. Ah, nossa, agora que isso tá fazendo sentido, ela tá perguntando se eu uso. Nossa, eu não uso. Agora, ela tá perguntando qual é a estampa que mais conectaria com o que eu tenho. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho. Você começa a incitar na pessoa, criar na pessoa o desejo, até que chega na venda. Quando você chega direto querendo enfiar a goela abaixo dela o guardanapo, ela não vai comprar. Primeiro que ela vai falar, pra que eu vou comprar guardanapo de tecido se guardanapo de papel é muito mais fácil? Segunda coisa, não tenho roupa de mesa, não tenho louça pra isso. Terceira coisa, não vou gastar meu dinheiro com isso, é bobeira. Ela tem inúmeras objeções. Como é que você quebra as objeções? Você quebra com a construção
da sua comunicação em camadas. Quando que você faz isso? O tempo todo. O tempo todo, de várias formas, dentro da sua rede social. Por isso postar é importante. E por isso que postar tem que ter uma inteligência por trás, uma estratégia. Senão, você tá jogando pérolas aos porcos. Porque você tá jogando lá qualquer coisa e a pessoa simplesmente não conecta. Porque tem que ter níveis de profundidade diferentes, tá? Você não dá churrasco para beber, sabe? Para beber você dá leite. Então o seu cliente é como um bebê. Primeiro você começa a dar leite para ele. Pô, você já parou para pensar que talvez isso seja melhor do que isso? Você já percebeu que de repente na sua mesa teu filho não come direito porque talvez não seja atrativo o suficiente para ele? Você bota uma minhoca na cabeça da pessoa para a pessoa pensar. Aí tá pensando? Aí você fala, nossa, ó, quando eu fiz isso, mudou, eu tive esse resultado. Você entende? Você começa a fazer as pessoas pensarem. Ah, Valesca, mas tem gente que não responde, tem gente que não pensa. Pois é, tem gente que nunca vai responder, nunca vai pensar. Mas não são todas. É um funil. Algumas vêm. E outras vêm em velocidades diferentes, tá? Tá bom? Bom, gente, dito tudo isso, eu vou encerrar. Eu tô muito feliz de estar com vocês e essa aula vai ficar gravada aqui até o meio-dia, tá? E depois, às 20 horas, ela sobe pro canal do YouTube. Então, se você que chegou agora e não assistiu, vou convidar você a assistir agora. Ela vai ficar aqui gravadinha pra você. E às 20 horas ela sobe no YouTube como uma reprise pra você assistir novamente, tá bom? Combinado? Ó, então, um beijo pra você. Fiquem com Deus.